Olá, querido pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula. A gente vai falar hoje sobre nada mais nada menos que o arcanjo principal, servo de Hashem, Meta-Tron. Isso porque a gente não pode falar diretamente o nome dele, já que ele é um anjo, e como todo anjo sagrado, né, que tem uma santidade muito grande, a gente por temor não fala o nome. Mas esse anjo ele não é qualquer um, como o nome já diz, ele é um arcanjo. Ele é um anjo que foi colocado por Hashem para não só trabalhar a funcionalidade, ou seja, ser o responsável, mas ele é quem recebe as ordens de Hashem para dar as regras para todos os anjos que existem no mundo. Pamaliah Shel Mala, que a gente fala, que é todos os mundos superiores, e Pamaliah Shel Mata, todos os mundos inferiores. Esse anjo é um servo de Hashem, ele foi criado como anjo, mas ele desceu para o mundo. Ele desceu para o mundo na geração do Mabul, que é do dilúvio. Quem era o anjo Meta-Tron? Vamos chamar ele de Meta. Costuma-se chamar ele de Meta, ou na Kabbalah chama ele de Matat. Matat, para a gente não falar o nome todo. Então esse anjo Meta, ele veio ao mundo através de uma pessoa, chamado Hanoch. Hanoch, Enoch, ele é a pessoa que representava, que era no mundo espiritual, o anjo Meta. Ele desceu para esse mundo. A Torá fala que a partir do momento que o anjo desce para esse mundo, ele ganha livre-arbítrio e ele não pecou. O que principalmente existia de pecado no dilúvio era roubo e prostituição. A Torá fala que Hanoch, ele era uma pessoa que trabalhava consertando sapatos e sandálias. E ele, a cada costura que ele fazia, ele enaltecia o nome de Hashem. Ele falava Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Inclusive, se você pegar a Gematria toda de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, tem a mesma ligação com Zé Hanoch e Zé Meta, o nome completo do anjo. Hanoch, ele não pecou no dilúvio, a Torá não fala de onde ele apareceu, e a Torá também diz que ele não morreu. Hashem pegou ele e levou aos céus, Eneno em hebraico, ele já não existia. Ele foi uma pessoa que foi levada para os céus sem morrer. Ele nasceu de pai e mãe apenas para passar pela experiência física de ter o livre-arbítrio se pecava ou não. Tem anjos que não têm livre-arbítrio, tem anjos que têm livre-arbítrio. O Meta, ele inclui todos eles. Ou seja, ele pode ter livre-arbítrio porque ele foi criado como o braço direito de Hashem na criação do mundo. Ele é um servo de Hashem, ele é cancelado por Hashem, ele não é nada sem Hashem, ou seja, não existe aqui nenhuma, Deus me livre, nenhuma independência da força do anjo. Ele é um anjo criado por Hashem. Mas toda a canaúto dele, ou seja, todo o zelo dele, quando ele olhava alguém no mundo para ver se está pecando ou não, é dizer, será que essa pessoa está ou não fazendo a vontade de Hashem? Porque se ele não está fazendo a vontade de Hashem, não faz sentido ele estar vivo. Ou seja, é um servo de Hashem que age com muito mais, que existe muito mais a força da Midat Adin, da justiça nesse mundo. O anjo Meta, depois que ele mostrou para Hashem que ele não tinha nenhum pecado, Hanoch foi uma das únicas pessoas que nunca pecou, ele voltou à sua forma de anjo. E Hashem deu para ele uma atualização, ou seja, deu para ele um crescimento, um patamar muito maior de serviço. A partir do momento que ele subiu aos céus, depois de viver como Enoch, ele se tornou o principal anjo de todos os anjos. Então ele comanda todos os 70 anjos das nações, ele também ordena a todos os anjos do mundo, a todas as forças do mundo que existem, o que devem fazer, obviamente de acordo com a ordem de Hashem. A Kabbalah inclusive fala que ele foi o rabino de Moshe Rabbeinu. Moisés, ele aprendia, ele falava com Deus diretamente, com Hashem diretamente, mas quem ensinou para ele Torá no mundo inferior, ou seja, de forma material, espiritualmente, mas descendo para a matéria, até ele se tornar quem ele era, a Kabbalah fala que foi Meta-Tron. Ele foi o anjo que ensinou a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, depois de aprender com Meta, agradeceu ao anjo, muito obrigado, mas quando ele saiu ao deserto, o que ele falou? Ele falou, Hashem, eu quero que você seja a nossa luz à nossa frente. Por isso que existia as 7 nuvens de glória que ficavam sobre o povo judeu no deserto,
e durante a noite ficava labaredas de fogo. A ideia é que Moisés pedia para a própria Shekhinah, a própria presença divina completa nesse mundo, ser quem conduzia, para não precisar de anjos. E não Deus me livre no sentido de não ser grato, mas porque ele chegou num nível, Moshe Rabbeinu, que ele já falava com Hashem como alguém falava com o amigo. Então Meta, ele era Hanor, ao mesmo tempo, antes disso, desde a criação do mundo, ele já era um anjo, ele cresceu em nível como anjo e se tornou literalmente o braço direito de Hashem. Existem muitas coisas profundas sobre Meta e eu decidi algumas que é possível falar aqui numa aula em público no canal do YouTube. Ele, de acordo com a Kabbalah, ele representa os 4 animais, os 4 seres, um deles é Adam, né? Os 4 seres que estão na Merkavah, a carruagem de fogo que é tão falada nas profecias de Ezequiel e também na Gemara e na Kabbalah. Ele representa esses 4 seres, porque ele mesmo representa uma carruagem de fogo para a vontade de Hashem descer para esse mundo. Hashem, ele pode escolher. Ele pode salvar diretamente uma pessoa, ou ele pode enviar os anjos dele. E é por isso que está escrito que quando Hashem falou, desçamos e confundamos as línguas deles na Torre de Babel, ele desceu para que os anjos participassem disso. Mas no versículo seguinte está escrito, e Hashem confundiu a língua deles, no singular. Ou seja, Hashem desceu com todo o seu tribunal celestial e anjos, e o seu principal anjo Meta, mas na hora de atuar realmente, ele liberou a força para que tal coisa acontecesse. Ele tomou a ação final. A mesma coisa na hora de desçamos e façamos para fazer o homem, Adam. É falado no plural, desçamos todo para Malha Shelmala, desçamos todos com o meu tribunal celestial, com todos os meus anjos. Significa que Hashem escolhe, quando ele salvou do Egito, ele salvou com a destra dele. Mas na hora de mandar anjos para destruir Sodoma e Gomorra, ele mandou anjos. A gente precisa entender a diferença entre Hashem enviar anjos, mas ainda assim ser ele que está fazendo tudo. É isso que mexe muitas vezes com a nossa consciência, com o nosso raciocínio quando a gente vai falar de anjos grandes. A pessoa pode se confundir e começar a ter pensamentos errados de idolatria. Exemplo, quando os anjos foram destruir Sodoma e Gomorra, o que eles falaram? Falaram para Avraham que ele tinha que salvar o seu sobrinho Lot, porque nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Está escrito que por eles terem dito isso, eles foram castigados. Porque eles desceram ao mundo, ganharam o livre-arbítrio, e quem ganha o livre-arbítrio pode ter recompensa ou castigo. Por mais que eles estão sendo enviados para destruir Sodoma e Gomorra, foi proibido eles terem dito, nós vamos destruir. Entendem a diferença? É aqui que está essa diferença tão singela entre enviados estão lá fazendo a vontade de Hashem, mas na prática é Hashem que está atuando em tudo. Meta também tem 6 letras, o nome dele todo, né? E a Kabbalah fala que as 6 letras são representações nos 6 dias da semana. Ou seja, o Hashem envia as forças para o mundo, para que o mundo exista, para que as 10 sefirot, que são os 10 códigos da criação do mundo, atuem através de um enviado, que é o Meta. Quando é o Shabat, Hashem fala, Meta, não precisa trabalhar como meu enviado. Eu vou juntar a minha presença total do mundo celestial de cima com a de baixo e vou formar o Shabat. Inclusive, Shabat, de acordo com a Kabbalah, é um dos nomes de Hashem. Meta também está conectado à santidade da Menorá no templo. Também está conectado ao Shulhan, né, a mesa que se tinha no Mishkan do templo. Meta também está conectado a Aron Brit, ou seja, ao armário, Aron Brit, onde havia lá os 10 mandamentos primeiros, né, que foram feitos por Hashem, feitos por Moisés, toda a Torá escrita por Moisés, um pedaço do maná, ou seja, uma santidade monstruosa. Isso também era representado espiritualmente por Meta. Mais interessante que eu trouxe para vocês, sobre a forma que Meta, ele trabalha no mundo. Ou seja, Hashem envia para ele uma ordem, ele desce para um tribunal celestial
mesmo que elevado, mas mais baixo, que tem os serafim, tem os anjos, né? Malachim, tem Malachi Asharet, que são mais elevados, que são níveis de anjo, e ele vai começando a dar ordem. Você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa, pode trazer tal reza de tal pessoa. Ou seja, o meta, ele é chamado também na Kabbalah de Sarapinim Shel Shekhinah, o ministro do interior da santidade de Hashem. Quando Moshe Rabbeinu estudava a Torá, quando Moshe Rabbeinu estava tendo profecias, passava no começo por meta, por esse anjo que por uma carruagem levava direto para o trono celestial, que é Hashem. Não só isso, como a Kabbalah também fala que meta é a carruagem de 3 sefirot, dos 10 códigos da criação do mundo, 3 foram colocados por ele. Malchut, que é a realeza, e Yesod, que é fundamento, e Tiferet. Tiferet é a beleza perfeita. Por quê? O primeiro patriarca, Avraham, era bondade. Yitzhak, o segundo patriarca, era justiça. E Yaakov, que era o terceiro patriarca que conseguiu pegar o melhor do pai e do avô, ele foi Tiferet, que é a beleza da Torá, é a beleza completa. Essa beleza da Torá, essa iluminação da Torá que desce para o mundo, ela é trazida por uma carruagem do próprio fogo, que é o Meta. A Kabbalah também diz que o nome dele, um codinome dele também é Naar. Naar significa um jovem. E a Kabbalah fala que o nome dele é chamado Naar baseado em alguns versículos da Torá. Mas quando você pega a palavra em hebraico Naar, você tem 3 letras. Na, N, A, que é o Ain, e R, que é o Resh. Naar. Quando você pega esse nome, a Torá fala que Nun, da letra N de nariz, forma a palavra Navi, profeta. Porque esse anjo também é um profeta. Ele profetiza também em nome de Hashem. Número 2, Ain, 70, porque ele tem 70 nomes, esse anjo. E Resh, Rosh, porque ele é o cabeça de todos os anjos e as forças celestiais. Mas ainda eu quero falar uma coisa muito forte para vocês. É sabido que 4 pessoas subiram no Pardes, ou seja, entraram no pomar de todas as sabedorias cabalísticas do mundo. Somente um entrou em paz e saiu em paz, que é o Rabi Akiva. Rabi Akiva, que foi o rabino daquele que escreveu a Kabbalah, Rabi Shimon Bar Yochai, ele foi o único que conseguiu entrar em todos os Pamalhot Shel Mala, ou seja, em todos os caminhos, em todas as portas e os portões espirituais e compreender Hashem nesse mundo e sair em paz. A gente sabe que um deles ficou maluco, que depois eles chamaram de Aher, o outro. Por que o outro? Porque quando ele subiu aos céus, quando ele estava chegando no nível máximo de compreender a Shekhinah, ele viu que existia um trono celestial de Hashem, e ele viu que existia um outro trono, que por mais que era menor, tinha uma quantidade de fogo que era absurda, como se fosse um começo do mundo até o final do mundo. E era do anjo Meta. A Kabbalah fala que quando ele viu esses 2 tronos, ele falou, então eu estou perdido. Então será que existe mais do que um Deus, como se fosse Deus me livre? Então está escrito que ele perdeu o mérito. Assim que ele teve esse pensamento errado, ele imediatamente perdeu o mérito de conseguir entender a santidade e ficou completamente maluco, perdido. Virou uma pessoa completamente herege, que terminou a vida totalmente louco e perdido em relação a consciências da Torá. Daqui a gente aprende que quando a gente fala de um anjo, nós estamos falando, na verdade, de uma ponte espiritual entre o céu e a terra. É uma forma, uma analogia para que a gente possa entender. Uma das proibições da Torá se chama Ashba'at Malachim, que em português significa fazer os anjos jurarem à força em cima do que você deseja nesse mundo. Isso é uma proibição. Tem pessoas que aprendem na Torá erroneamente como obrigar um anjo, obviamente não o Meta, não um anjo tão grandioso, pegar anjos que estão em mundos mais baixos, acima do nosso, mas mais baixos, e obrigar a eles como se fosse a fazer a nossa vontade através de nomes, Kâmia, que são pergaminhos cabalistas, rezas e outras coisas que estão dentro do ramo da Kabbalah prática, que nos foi proibido desde o Arizal,
no final do século XVI, para que dessa forma a gente não perca o nosso mundo vindouro, porque estamos querendo ter um desejo rápido nesse mundo físico. É impressionante como é que a representatividade desse anjo, ele acaba recaindo sobre grande parte da criação do mundo. Meta, ele faz parte de uma categoria por si só, porque só tem ele como servo principal de Hashem, ao ponto de ele ter 70 codinomes. Esse anjo veio em mérito, que quando ele desceu para o mundo, ele era Hanor, ele decidiu não errar, ele decidiu manter todos os seus níveis espirituais altos e não pecar. Obviamente, Hanor, ele consertava sapatos, e a Kabbalah fala que a cada coisa que ele costurava, ele ia também aproveitando para costurar mundos superiores entre eles, com meditações e com reflexões e pensamentos e profecia e rezas para Hashem. Diz muito sobre as nossas atitudes. Hanor, quando volta para o mundo espiritual e recebe um serviço maior, sendo o famoso Meta, como vocês estão aprendendo aqui, é a prova da frase da Torá que diz que aquele que é um Baal Teshuvah, ou seja, aquele que sai dos níveis negativos, se arrepende de coração e vai para os níveis altos da Torá, ele é maior do que aqueles que já nasceram justos e se mantiveram justos durante a vida. Aquele local espiritual, na era messiânica ou mesmo antes da era messiânica, no mundo superior, quando a pessoa sair desse mundo. Aquelas pessoas que se arrependeram, saíram de níveis baixos para níveis super elevados. Eles se encontram em lugares onde até os justos completos, mas que já nasceram justos, não poderão estar. Por isso que todas as pessoas, todos vocês que estão me escutando aqui, certamente estão, todos nós, Baruch Hashem, estamos exatamente nesse nível. No nível de sair de uma vida sem Torá, de uma vida sem espiritualidade, estarmos a cada dia partindo para uma vida elevadíssima. Uma vida onde o nosso mundo vindouro, que seja já nesse mundo com a vinda de Mashiach, signifique profecia, signifique biná, que é a compreensão total da vontade de Hashem. É algo simplesmente impressionante. Inclusive, quando a gente vê que Hashem está falando com Moshe Rabbeinu, na hora de subir o Monte Sinai, e Hashem mesmo diz, sobe até a mim, a Kabbalah pergunta, mas se Hashem já está falando com Moshe, ele já está com Moshe, com Moisés. Para que dizer ainda sobe até mim? Sobe aonde? Sobe através da carruagem, que é o caminho, que é o anjo Meta, para que assim você chegue à frente do meu trono celestial. Moshe Rabbeinu teve esse mérito de ter o anjo Meta como rabino, e agora sim a gente consegue compreender por que Moisés é o pai de todos os profetas, é diferente de todos, e nenhuma palavra dele nunca caiu, nem nunca cairá. Nunca houve alguém como Moisés, e os nossos sábios também explicam, nunca haverá alguém como Moisés, porque ele foi e aí será sempre o maior profeta de todos os tempos. Pessoal, isso é uma gota do oceano, porém extremamente revelador sobre o anjo Meta. Se você gostou dessa aula, aproveite para curtir esse vídeo, compartilhe o link com todas as pessoas de quem você aprecia e querem que estude Torá. Se inscreve no canal, ativa o sininho e também não deixe de entrar no nosso site toracomvocê.com para que você faça o seu plano mensal do nosso clube de assinatura. Nesse clube você tem acesso a todos os cursos de Torá que eu já gravei. É muita Torá. Como se proteger de energia negativa 1 e 2, são 2 cursos inteiros. Como ser um Ben Noah, um não-judeu, ser um diamante para Hashem. Como comer kasher de forma perfeita, ter um casamento perfeito de acordo com a Torá, educar os filhos de forma correta no mundo da Torá e muito, muito mais, interpretação dos sonhos, a vida do rei Davi, rei Saul e muito mais. Não deixe de entrar lá. E a minha querida esposa, a Rabbanit Berta, agora também está começando a dar orientação pessoal. Essa orientação pessoal é um trabalho bastante intenso e maravilhoso, em cima de uma conversa de 1h30, da qual você previamente faz um formulário e no final também recebe um nome em hebraico, que estará ligado ao Mazal, a sorte da pessoa. Por isso é algo que não tem preço. Para isso é só você entrar em contato com a Camila e consultar todos os detalhes para saber como é o processo para você poder fechar essa orientação com a Rabbanit Berta. É só você entrar em contato com o WhatsApp da Camila, 13
99711 8589. Que a chama abençoe muito vocês e vai Torá.